esse despacho anunciado por parte do Ministro das Infraestruturas e depois também do comunicado do Primeiro-Ministro. E é nosso convidado também aqui neste jornal, Rui Mergulhão Mendes, que é analista comportamental. Rui, muito bom dia. Para nos fazer aqui uma análise verbal, mas também não verbal, de toda esta situação durante 24 horas que marcou a nossa última semana. Acho que podíamos começar pelo discurso de Pedro Nuno Santos, pela análise desse discurso que foi dado após o anúncio do despacho, em entrevistas, como por exemplo aqui na entrevista da SIC Notícias. Cláudio, era interessante perceber primeiro o momento antes, aquele momento onde ele, ainda longe desta polémica toda, para percebermos e contrastarmos aqui um bocadinho o que é a comunicação. A nossa comunicação muda consoante o contexto e consoante os nossos estados emocionais e como nós nos vinculamos àquilo que vamos dizer. Isso é notório em momentos diferentes da nossa vida, dos nossos contextos, de como é que cognitivamente processamos essa informação, como é que emocionalmente também estamos ligados aos estados, a estes estados. Não deixa de ser interessante perceber que tivemos um Pedro Nuno Santos no início dizer que nós somos o governo, isto não é uma decisão unilateral, ou seja, com muita assertividade naquelas informações prévias no vosso jornal com a Ana Patrícia. Declarações onde nós temos que dirigir, acabou, portanto, assertividade em tudo aquilo que dizia, nós temos que trabalhar e resolver, é isto que nós vamos fazer. Depois ainda tem mais, sempre muita imperatividade naquilo que comunica, sempre muita assertividade, muita segurança, portanto, longe daquilo que eventualmente poderia vir. Essa assertividade acaba por antever algum consenso que poderia vir também de todo o governo. É isso que acaba aqui por ser um bocadinho estranho. Eu acho que todo este processo, todo este enredo, eu acho que está longe de estar terminado. Há aqui a assunção de algumas responsabilidades, de algumas culpas, feitas o meia-culpa, mas lá iremos. Ele termina, num desses momentos, a dizer, com uma afirmação de um ponto final parágrafo, tipo, eu é que mando, eu é que sei, nós é que sabemos, nós estamos aqui para isto. E esta assertividade é sempre acompanhada com uma boa eloquência verbal, não verbal, os gestos a acompanhar, ou seja, há uma congruência entre aquilo que ele está a dizer e aquilo que é o estado dele. Parece uma pessoa com um ego relativamente grande, se puder dizer um balão um bocadinho cheio, em que esta é a minha forma de comunicar e é aqui que eu estou. Digo isto porque, no momento seguinte, como o Cláudio estava a falar, o vídeo da culpa, onde vem assumir a culpa, não deixa de ser também interessante que é um momento onde ele nunca usa a palavra culpa. Associa-se, ele faz um pedido de desculpa, associando-se na realidade àquilo que foi o despacho, a situação que fez, lamentou a situação criada, mas já vimos um Pedro Nuno Santos completamente diferente, quando vem para comunicar, esfregar as mãos, a pacificar-se, a acalmar-se, portanto uma situação de muito maior tensão, muito maior nervo, mãos já não tão hábeis a falar. As nossas mãos acompanham muito os nossos estados emocionais. Muitas vezes também nos atraiçoam porque acabam por comunicar, às vezes, aquilo que nós não queremos levar aos outros. E aqui vimos algum recato nessa gesticulação. Quando nós estamos mais pressionados cognitivamente, normalmente a nossa linguagem corporal tende a diminuir. Somos menos expansivos. Força também de um processo cognitivo, às vezes, mais pressionado. Fez o pedido dele de se lamentar, estas falhas que me penalizam e penalizam profundamente sobre estes temas, mas depois leva estas questões para uma questão da amizade. Foi hábil também, e aqui, quando falei e quando fiz aqui a minha introdução relativamente às questões do ego e de se achar, se calhar, com muito poder ou muito seguro de si mesmo, dizendo que há partes no discurso onde ele assume que a vitória do PS nas legislativas é um trabalho construído por ele a par com o Primeiro-Ministro. Ou seja, eu sou parte importante disto. E é bom que as pessoas percebam que eu sou parte importante nisto. E acho que no momento em que tem que pedir desculpa, tem que haver mais humildade nestes momentos para que haja uma congruência entre aquilo que está a ser dito e aquilo que está a ser tido. E muitas das vezes a dúvida que fica é, será que este pedido de desculpa é um pedido de desculpa real? Será que de facto ele assume que isto é uma necessidade de o ter feito? Seria interessante termos ouvido a conversa privada entre ele e o Primeiro-Ministro para percebermos o que aqui vai, porque se formos um bocadinho... Mas a linguagem corporal também poderá decifrar o que poderá ter sido essa conversa? A linguagem corporal durante o pedido de desculpas, durante as declarações? Com certeza. Cláudio, acho que não há aqui...
como é que eu vou dizer? O Estado, eu diria que se há um pedido de desculpa com alguma humildade, a comunicação teria que ser também ela diferente. E essa correspondência entre corpo, face e linguística, elas estão todas muito ligadas. As palavras que nós usamos para dizer aquilo que nós queremos não são peças soltas. Eu posso utilizar variedíssimas expressões para dizer aquilo que eu quero e elas são de acordo com aquilo que eu estou a viver. Não deixa de ser interessante, e já que pega nesse tema, quando ele fala em reconstruir uma relação, quando diz que a relação não ficou melindrada. Então, se não ficou melindrada, porque é que ela tem que ser reconstruída? Ou seja, estas incongruências linguísticas que nos levam a perceber que, de facto, pode haver aqui muito mais do que aquilo que está a ser comunicado. Não deixa de ser interessante, e passando um bocadinho adiante à questão do próprio António Costa nas declarações que faz. E acho que faz primeiras declarações ainda em Madrid, quando diz que não fala de assuntos nacionais fora do país. Fora do país, típico, pronto, a dar tempo, a querer respirar um bocadinho sobre a questão. Mas há alguma surpresa nessas declarações? Eu julgo que sim. Eu acho que ele não estava à espera que isto acontecesse, ainda mais quando depois cá já reafirma que isto era uma situação que estava definida, que iriam esperar pela tomada de posse de Montenegro para que depois então tivessem uma conversa com a oposição, justamente a ir ao encontro do que o Paulo Baldaia estava a dizer, por não ser uma questão que se esgote numa legislatura. Portanto, isto vai ser transversal a vários governos e que então que deva ser feita de forma concertada. Não deixa de ser também estranho, o número 2 do governo não interferiu na ausência do primeiro-ministro, podia ter tido aqui um papel que não o teve. Agora, quando nós ouvimos António Costa, e mais uma vez pegando, o António Costa é uma pessoa com uma eloquência muito boa a comunicar, comunica bem, normalmente, não é uma pessoa que se fecha, não se esconde atrás daquilo que são os seus estados, está sempre muito disponível, relativamente disposto, gesticula bem, acompanha bem as decisões. Não deixa de ser interessante que também aqui, voltando às questões linguísticas, ele começa por falar no tema e de seguida sai do tema para ir discutir outras questões, como que descansando cognitivamente. Se o Cláudio fizer uma pergunta que me seja pressionada, eu posso dizer, tem razão, de facto houve aqui uma falha relativamente a isto, mas o nosso plano é isto, é isto, é isto. E quando começa a detalhar aquilo que o Governo pensou, aquilo que ele pensou, está a descansar e está quase que a baixar a fervura relativamente àquilo que se passa também para ele, porque não é um momento fácil, um momento onde praticamente é ultrapassado, se assim pudermos utilizar uma linguagem mais direta, e vai fugindo aos temas. É giro e é interessante, acho que a parte da confiança está totalmente restabelecida. Tem um momento final, o António Costa, quando diz que isto não existe, mas com um fechar de olhos, com pausas, com hesitações, quando diz que a confiança está totalmente restabelecida. Teria algumas dúvidas que isso seja verdade. Tenho que pôr aqui algumas questões, acho que ainda vamos ter aqui mais para lá do que aquilo que está aqui a ser comunicado. Mais episódios, porque a vinculação dos Estados, mais uma vez, a vinculação daqueles Estados emocionais ligados à linguística, a estes pequenos lapsos de que está tudo bem, nada se passa, eu fui parte disto, mais uma vez exacerbar aquela posição de poder, depois afinal vai ter que reconstruir. Depois temos o António Costa, fala no tema e foge, e só quase no final das declarações é que diz que de facto as coisas estão sanadas. Temos que terminar Gostava só de dar um ponto. O Presidente da República. Era precisamente esse ponto que eu queria, Cláudio, porque acho que é fundamental. Eu fiz um exercício, deixe-me partilhar isto convosco e lá em casa. Eu tive 2 dias praticamente fechado entre aulas, estudos e formações que não consegui acompanhar. E quando pediram para ver o caso, eu puxei atrás e fui ouvir as declarações do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E quando terminou, 4 minutos e qualquer coisa, eu não sei do que é que ele estava a falar. Ele consegue falar durante 4 minutos sem utilizar a palavra aeroporto. Ele consegue dizer que houve isto, houve aquilo, deu aqui vários recados a António Costa, que ele é que escolhe, ele é que decide, as competências, as incompetências, o que é bem feito, o que não é bem feito, é da esfera dele, tudo certo, com um pesar enorme. E o exercício que eu gostava que as pessoas fizessem, se tiverem tempo, para perceber melhor aquilo que eu digo, é tirem o som do discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa e atendam àquilo que ele está a dizer. Ele parece que vem trazer uma catástrofe nacional ao país. Ele parece que vem trazer, ainda mais de gravata preta, com semblante altamente carregado. Poucas vezes vimos o professor Marcelo Rebelo de Sousa neste estado, o que leva também a perceber 2 coisas. Primeiro, interpretação minha, quer comunicar mais gravidade do que aquilo que aconteceu com o semblante dele, com o estado emocional que ele está a levar aos portugueses.
para mim sim, uma clara mensagem de que isto vai para lá daquilo que eu estou a dizer. É grave, é esta a minha forma de pensar, é este o meu estado emocional relativamente a isto e eu vou mostrá-lo. Porque em nenhuma circunstância ele fala diretamente do tema. Conseguiu falar 4 minutos do tema do aeroporto sem usar a palavra aeroporto. Nem contextualizado nós conseguimos perceber o que é que ele está a dizer. Só depois sabendo, de facto, o que é que acontece, mas destacar o semblante do Presidente da República durante essas declarações altamente negativo, pouquíssimo contacto ocular, pouquíssimos gestos, falhas quase no raciocínio, na eloquência como fala, só no final é que vem gesticular um bocadinho, abrir mais um sorriso para dar uma afirmação. E porquê essa alteração? É o fim, acho que pode ser o final de passei esta mensagem, levei o conteúdo, agora vou entrar um bocadinho naquilo que é o meu registro, ou seja, para sumarizar um pouco tudo isto. Acho que há uma mensagem do Presidente da República muito mais forte do ponto de vista não verbal no que diz respeito à sua emoção do que quer levar, deixando que isto de facto é um caso preocupante, uma desautorização do Governo, estas quesilhas para um Governo de maioria absoluta tão recente. Acho que esse é um momento. Depois há que destacar os momentos de Costa com o Pedro Nuno Santos, de que parece uma paz encapotada. Não vejo que haja um vínculo no pedido de desculpa, como também tenho alguma dificuldade na aceitação de que tudo esteja resolvido e agora vamos continuar por diante. Rui Mergulhão Mendes, muito obrigado por esta análise comportamental aqui neste jornal. Um bom fim de semana. Obrigado.